Ludmila. Ludmila, estamos aqui dando continuidade a esse tema sobre o diagnóstico tardio. Juliana, também 1 ano já, Juliana? Tem 1 ano. E você já está mais veterana nessa área, né? Então, Ludmila, quem é Ludmila para o nosso público que está nos acompanhando conhecer? Como é a sua história? Como é que você chegou a esse diagnóstico? Enfim, conta pra gente. Ludmila é uma mulher de 39 anos, né? Que sempre ouviu que era estranha, que era esquisita, que era mimada por insistir que as coisas fossem feitas do seu modo, e que depois de 34 anos de luta, né, passou por episódios de saúde muito complicados e buscou uma explicação para o que estava acontecendo, né? E diante de tudo que estava acontecendo, só existia uma explicação plausível, que era o autismo, né? Eu passei por um processo muito grande de tentativa de autoacolhimento. Eu achava que era normal ser do jeito que eu era, mas no fundo eu tentava não ser, porque ninguém ao meu redor era, né? Todo mundo agia diferente, pensava diferente, então eu achava que eu tinha que me encaixar naquilo, né? Como o Carlos e a Michelle falaram, eu vivi 34 anos de puro masking, né? Quando eu não olhava para alguém, você é falsa. Se era alguma coisa, uma questão de irmãos, por exemplo, você é que está mentindo, porque você não olha no olho, né? E a gente vai desenvolvendo algumas estratégias para driblar isso. E quando eu cheguei ao diagnóstico, eu entendi que eu não era falsa, eu não era mentirosa, né? Eu não era metida, não era autoritária. Eram simplesmente características do autismo que estavam ali presentes desde sempre, toda a minha vida, né? Desde a minha infância. E que me faziam ser diferente. Eu só funcionava de uma maneira diferente das outras pessoas. E o diagnóstico foi libertador, como todos dizem? Para mim não foi tão libertador assim. Eu acho que eu vivi o período do luto, porque no fundo a gente busca alguém que diga que você é igual a todo mundo. Porque participar da sociedade hoje é você ser igual a todo mundo, né? E quando você descobre que você não é igual e nunca vai conseguir ser, meio que traz um luto. Poxa, eu vi uma mentira a minha vida inteira. Por outro lado, me trouxe uma autoaceitação. Eu consegui aceitar quem eu era de verdade. Porque por mais que eu dissesse, não, eu sou assim, eu funciono assim, mas no fundo eu tentava não funcionar. Então eu comecei a me aceitar como pessoa autista, como pessoa diferente, e entender que eu não preciso fingir que estou olhando para alguém para ouvir, para prestar atenção no que ela está me dizendo, por exemplo. Né? Eu não preciso sair com meus amigos e voltar na hora que eles querem voltar, porque eu me sinto mal, quero voltar antes. Eu posso voltar antes, sem parecer que eu estou sendo antipática, antissocial, essas coisas. E no contexto que você vivencia hoje, dos seus amigos, há essa aceitação natural ou ainda você vivencia resistência quando você, de certa forma, frustra os planos deles quando saem com você? Eu digo que eu vivo o melhor dos 2 mundos e o pior dos 2 mundos. Porque ainda existem pessoas que têm um preconceito, né, um conceito pré-criado sobre autismo, de que a pessoa autista ela é não vocal, ela não fala, ela tem um déficit cognitivo muito grande, então ela não aprende, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela não pode se relacionar. E essas pessoas, quando descobrem que eu sou autista, a primeira coisa que elas dizem assim, não tem como. Como se você fala? Uhum. Como se você sai? Como se você trabalha, se você estuda, né? E eu digo que eu vivo o melhor lado também porque eu tenho pessoas que são compreensivas com isso, né? Ah, já sabem que Lud vai se estressar, então deixa a Lud quietinha. Eu estava até falando lá em casa essa semana. Poxa, eu estou precisando tanto dessas pessoas perto de mim que saibam quando eu vou me estressar. Eu cheguei num nível de conhecimento com algumas pessoas próximas que eu não me incomodo se eu não for chamada para os lugares. Porque eu entendo que essas pessoas não me chamam porque elas compreendem que eu não me sinto bem, por exemplo. Né? Ah, vamos marcar alguma coisa. Primeiro a gente vai decidir para onde, para ver se ela pode ir.
né? Perguntam a opinião, e isso para mim é bastante importante. Eu vivi um episódio agora no final do ano que para mim foi de uma sobrecarga absurda. O Natal, né? Primeiro porque tem aquela questão de reunião familiar, de muita gente no mesmo ambiente, isso para mim é extremamente incômodo. E segundo, pela questão da iluminação, por exemplo, né? Foi o primeiro Natal da minha sobrinha e a gente fez de tudo para proporcionar para ela uma experiência inesquecível. Ela tem 1 aninho. Então, vamos levar ela para ver as luzes de Natal. Gente, ir para a orla no Natal foi, assim, uma sessão de tortura. Porque muita gente no mesmo espaço e muita iluminação. Aquilo me dá dor física, por exemplo. Né? Hoje eu entendo que é por conta do autismo, mas quando eu era mais jovem, por exemplo, é frescura. Essa menina tem umas dor que ninguém sabe explicar, faz exame e não dá nada, vai no médico, diz que não é nada, então você está inventando que você está doente para você não participar. E hoje eu entendo que é real, essa dor é real, ela é sentida e ela tem uma causa específica, né? Uhum. E como foi o processo do diagnóstico? Você falou que teve um problema de saúde grave, conta pra gente. Isso, eu sofri um AVC isquêmico, né, de causa não identificada, ou seja, até hoje ninguém sabe por que aconteceu. Eu não tenho histórico de AVC na minha família, nem de infarto, nem nada, e eu fui a primeira pessoa da família a passar por esse problema, sendo que eu era uma pessoa 100% saudável, né? Eu sempre fui ativa, sempre levei uma alimentação muito saudável, uma vida muito tranquila, muito regrada, não bebo, não fumo, então não tinha explicação científica para isso. E depois disso veio aquele episódio de shutdown, que você fica para baixo, deprimida, e você não entende por quê. Porque a vida toda a gente aprendeu que quando alguém fica dessa forma, pode ser que ela esteja no episódio depressivo, né? Ah, você tá assim porque você ficou doente, porque você teve o AVC e você não sabe se você vai se recuperar. Só que eu já tive outros episódios como esse durante toda a minha vida, períodos de não querer ver ninguém, não falar com ninguém, né? E aí o senhor me achou, né, na verdade. Né? Era psicólogo na Mulheres de Peito, e aí eu fui levada para lá, você aceitou me atender, a gente começou a conversar sobre, né? E dentro de todas as possibilidades, você ia falando, eu ia dizendo, é isso mesmo. Eu acho que eu me encaixo, porque aconteceu isso e isso, e cada vez que a gente ia falando, né, você ia propondo a situação, eu ia encaixando. E a gente chegou à conclusão que tinha muito a ver com isso, que não era um episódio depressivo, que eu já tratava com medicamentos, né? Para modular o humor, por exemplo. Ah, você é bipolar, eu sempre ouvi muito isso, você é muito bipolar. E eu já descobri que eu não era bipolar, né? Eu era uma pessoa autista que não tinha compreensão da minha situação e que tentava me encaixar num padrão que não funciona para mim, né? E esse, assim, não foi libertador, como eu já falei, mas foi um divisor de águas na minha vida, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional também, como profissional da saúde, né? Porque a gente nunca imagina que um profissional da saúde, ele não tenha conhecimento sobre isso. E até então eu não tinha. Ludmila foi um caso interessante. Ela chegou, como eu costumo brincar, pela metade. Verdade. Porque o AVC trouxe sequelas, né? Ela ficou com o lado esquerdo, direito, do lado direito, né? Todo paralisado. Então ela chegava, né, para o atendimento, né, arrastando uma das pernas, né, segurando um dos braços, enfim, metade mesmo, só a banda. Literalmente. E a gente, em determinado momento, a gente começou a questionar todo o procedimento médico, né? O que é que foi investigado até então, porque teve uma sobrecarga, né, de pressão arterial que terminou gerando o AVC e que os exames não apontavam uma justificativa, né, objetiva. E foi onde a gente começou a questionar se isso não teria sido de uma sobrecarga sensorial proveniente justamente do autismo. E eu lembro que eu lhe passei uma tarefa para você descrever, né, como você funcionava. Sim. E foi interessante, Ludmila foi um caso, né, bem atípico, porque a partir dela todo o meu conhecimento hoje na questão do autismo, ele como é que se diz, avançou a partir daí.
Porque até o relato delas com as 4 páginas, não foi? Eu tenho até hoje o caderninho. Né? 4 páginas que ela trouxe. Por muito tempo, eu utilizava justamente todas aquelas características que ela trouxe para eu poder avaliar meus pacientes. Entendeu? Então, né, depois disso surgiu o Instituto TEA e a partir daí eu terminei transferindo o atendimento dela lá das mulheres de peito para o Instituto TEA, porque agora eu não estava atendendo, né, uma paciente comum, estava atendendo agora um autista, né? E foi interessante todo o processo de, vamos dizer, de reabilitação de Ludmila, a volta, né, dos movimentos, dos membros, né, do membro superior, inferior, enfim, a reconstrução dessa mulher que tinha insegurança em voltar a trabalhar na área, de voltar a estudar, enfim. Ludmila estava fazendo, era o doutorado? Eu tinha terminado o mestrado. Tinha terminado o mestrado quando teve, né, esse episódio. E voltou a trabalhar hoje com muita segurança, né, dando aula, vivendo toda essa carga sensorial, né, que está dentro de uma sala de aula, ministrando aula, período de prova dos alunos, né, enfim. Então foi um caso, né, eu tenho como um dos meus cases de sucesso gigante, não dá para esquecer Ludmila, porque realmente foi um divisor de água, como você bem descreve, né? E foi a minha primeira paciente adulta que eu diagnostiquei e que depois dela vieram muitas outras, e aí tem aqui Juliana e muitos outros casos, né, que chega para a gente. E foi algo que a gente também fez uma leitura de que, e a gente vê isso hoje nos exames de imagem de muitos casos com epilepsia, por exemplo, que sempre relacionado aos autistas vem, né, uma fasezinha que é comum em todos os exames, evento em área não específica. Isso. Né? Ou seja, não apresenta no registro específico, ou seja, fica sempre uma interrogação de onde veio esse evento neurológico que não ficou o registro ali para poder dizer, olha, isso aconteceu por isso, isso e isso. Então, eu identifico isso. Não sou neurologista, mas hoje, como um estudioso na questão do autismo, eu identifico isso como eventos que são possíveis acontecer com as pessoas autistas justamente por conta da sobrecarga. É como numa pessoa típica, que nosso organismo funciona como um disjuntor, né? Tem lá o seu disjuntor. Quando a gente está sobrecarregado, quando pensa que não, se não vem, não dá uma pane de uma forma, seja por uma dor de cabeça, uma enxaqueca que leva você, né, a parar, o disjuntor desliga e aí termina tendo um AVC e que nesses casos termina não ficando a sequela. Hoje Ludmila não tem nenhuma sequela, 100% né? Dizer que teve um AVC, você não encontra nada, né, que justifique. É outra história que quando conta ninguém acredita. Ninguém acredita. Né? Eu estava no trabalho e a gente estava falando sobre transtornos psicológicos, né? Agora no Janeiro Branco, e conversando com os alunos, e aí eles começam a contar seus casos. Professora, eu tenho um transtorno bipolar. Minha família toda tem esquizofrenia, eu posso desenvolver esquizofrenia? Eu tenho um sobrinho que eu acho que ele é autista. E aí a gente conversando que transtorno ele não tem cara, né? Você não consegue ver olhando para a pessoa. E quando a gente fala do espectro autista, a gente está falando de uma coisa muito ampla, de um espectro muito grande. Quando eu pergunto assim, vocês acham que eu tenho que transtorno, né? Sai qualquer nome, menos transtorno do espectro autista. E quando eu falo que eu sou autista, é uma coisa de muito choque para todo mundo. Como assim? Mas, professora, a senhora é muito inteligente, né? Ou então, assim, a senhora é boa em matemática? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Você é boa em matemática? Porque tem um estereótipo de que se o autista, ele tem um QI elevado, ele tem uma cognição ampla,
ele tem que ser muito bom em matemática. E não é assim que funciona, né? Eu, por exemplo, não sou muito boa em matemática, mas eu sou muito boa em outras áreas. E entender que a gente tem essa diversidade, que dentro do espectro você vai encontrar, cada autista é único, né? Faz com que você entenda que você não tem a obrigação de ser igual a todo mundo, né? Hoje eu não me sinto constrangida de dizer não vou. Ou de, por exemplo, minha irmã, antes de casar, ela costumava reunir muitos amigos na minha casa. E tinha um certo momento que eu saía do meio de todo mundo, entrava no quarto, me trancava e acabou. Só que depois aquilo me dava um peso absurdo na consciência, porque sua irmã é tão mal educada, né? Sua irmã é tão antipática, tão antissocial. Só que não era, a sobrecarga era muito grande de estar ali no meio daquelas pessoas interagindo, muito barulho, muita gente. E hoje eu entendo que é normal, se eu precisar sair, eu vou me levantar discretamente e vou sair. Eu não preciso explicar, vou sair porque eu estou sobrecarregada. Não, eu saio, descanso e quando eu estou melhor eu volto. Se eu não estiver melhor, eu nem volto, né? Ficaria mais fácil para a irmã hoje chegar e dizer é porque ela é autista. Não, hoje todo mundo diz, né? Qualquer comportamento que fuja do que é considerado normal, né? Porque ela é autista, né? E isso para mim não é motivo de vergonha. Sim. No começo a gente fica um pouco constrangido, porque você é adulto. Você viveu a sua vida toda, ela nunca foi. Como é que você ficou agora? E a gente não fica, a gente sempre foi, né? Então no começo você fica meio assim, porque eu sou autista, né? Porque a gente já fica preparado para aquela enxurrada de comentários que vai vir de, tipo, como você é adulto, você descobriu agora, como é que ninguém nunca percebeu, né? Mas hoje não, eu entendo que ser autista faz parte de quem eu sou, né? Do mesmo jeito que eu sou mulher, do mesmo jeito que eu sou farmacêutica, do mesmo jeito que eu tenho a pele preta, eu sou autista. Isso faz parte, não vai mudar, mas hoje eu consigo desenvolver estratégias para conviver melhor em sociedade, né? Por exemplo? Horários de saída, interação social, que eu acho que para mim, dentro do autismo, é a parte que eu me sinto mais prejudicada, né? Interação social, eu sempre tive muita dificuldade. Aí as pessoas dizem assim, mas você fala muito bem. Mas você dá aula na frente de um monte de aluno, mas uma coisa é você estar na frente e ter 50 pessoas te ouvindo do lado de lá. Outra coisa é você estar no meio das 50 pessoas interagindo com elas. Né? Então, hoje, por exemplo, eu sei que se eu tiver com muito sono, eu tenho distúrbios do sono desde sempre, se eu tiver com muito sono, isso é um sinal de sobrecarga, eu preciso dormir. Então, eu vou dormir 10, 12, 14 horas seguidas, e quando eu acordar, eu sei que tá tudo bem, né? Eu queria dormir isso tudo. Às vezes eu durmo 3 horas e eu acho o máximo. Isso é o nosso normal, né? Sim. Mas quando eu tô em shutdown, quando eu tô em sobrecarga, o primeiro sintoma que eu tenho é começar a bocejar. Quando eu começo a bocejar durante o dia, eu já sei que vem alguma coisa pesada, né? O corpo começa a ficar mole, aquela sensação de tô ficando doente. E não tô ficando doente, eu sei que é sobrecarga. Então eu sei que se eu dormir, eu vou acordar renovada. Então eu largo tudo. Se eu tiver no momento, né, de condições de largar tudo, eu largo tudo e vou dormir. Então, às vezes eu acho isso tão difícil, porque eu sou mãe atípica. E às vezes eu não consigo ser autista. Literalmente a palavra é essa, eu não consigo. Eu tenho que me privar de muitas coisas, até de crises. Em prol dos seus filhos. Em prol deles. Porque eu digo que depois da crise do filho vem a crise da mãe. Então, quando eles estão em crise, minha vontade é também ali iniciar, porque você fica sobrecarregada no lugar, as pessoas olhando, julgamento, a criança naquela situação você não consegue conter, e aí a vontade que eu tenho toda vez que meu filho entra em crise no meio da rua ou em algum lugar público, é de sair do local, porque minha vontade é desabar junto com ele, e aí eu tenho que me prevenir, e aí quando eu chego em casa, também não consigo, porque o que acontece? Eu falo que eu tenho que agendar para mim ter meus momentos. É a mesma coisa de chorar. Eu agendo pra chorar. As pessoas acham pesado. Só que quando eu não aguento mais, que o corpo tá do nada, começa a descer. Literalmente. Eu tô conversando com você e o olho começa a vazar. E é estranho isso, porque é como se o corpo não estivesse aguentando mais, seu corpo tá a todo momento dando sinal. Você precisa parar, você precisa parar. E aí, a sobrecarga é tanto, a demanda é grande demais. Porque quando a criança vai dormir 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu ainda demoro 2 ou 3 horas para poder pegar no sono. E aí quando eu pego nesse sono, que eu durmo 2 horas, 2h30, 3 horas, no máximo, já tenho que acordar para poder levantar e seguir.
Então, eu falo que eu não consigo ser autista, porque eu sou mãe atípica. Então, é muito difícil também eu ser vista como autista. O senhor me dá uma plaquinha lá de 3 autistas pra me botar na frente de casa. Eu botei. Aí tá lá, 3. Aqui tem 3 autistas, para as pessoas terem empatia, tudo mais. Se eu vi gritos, barulho, né? Já sabe, tá lá. E meu filho grita muito. E eu, assim que chegou, eu coloquei. Só que lá tem dizendo que é 3 autistas que tem na casa. Meus 2 filhos e eu. Eu tive que colar um negócio lá e botei só 2. Toda vez eu tenho que explicar, mas você tem outro filho? Quer dizer, eu não posso ser autista, como se eu não tivesse o direito. E aí, para evitar, literalmente, até a questão da saúde mental mesmo, toda vez tá explicando, é tão desgastante isso, eu preferi ir lá, colei um papelzinho lá e botei 2, tá bom, 2 filhos, 2 autistas. Vou me anular, porque às vezes é como se eu não tivesse tempo realmente pra poder ser essa obrigação da funcionalidade do autista adulto, ela é muito cruel. Sim. Porque eu não sei quem foi que implantou isso na cabeça da sociedade, mas que autista é só criança. Depois que ele vira adulto, o autista criança faz o quê? Né? Como é que ele vive? Eu sou corrigido constantemente por um autista adulto. Ontem mesmo ela mandou uma mensagem, né? Que eu postei um cardzinho e aí só tinha criança no card. Aí eu quero ver quando é que você vai lembrar dos adultos, né? Então ela está sempre me corrigindo. Quando a gente iniciou o Instituto TEA, né, partiu justamente dela a crítica, porque a gente só falava de criança. E aí a gente estendeu, né, até 18 anos o nosso atendimento lá. Recentemente eu recebi uma jovem de 23 anos, e inclusive eu tinha até convidado ela para estar aqui conosco, e eu falei que a partir, até Lidiane o nome dela, eu falei que a partir dela eu não iria dizer não mais para quem chegasse adulto lá para o Instituto. De alguma forma, nem que eu colocasse na minha agenda para eu atender, eu iria atender. Porque termina sendo... enfim, termina sendo difícil, se torna difícil a gente negar o apoio para uma pessoa por conta da idade. E constantemente tem chegado, vocês não atendem adulto. São muitas famílias que tem lá um jovem de 20 anos, sabe, que ele não faz nada, não tem assistência nenhuma, entende? Não tem nenhuma estrutura pública nem privada pensando nesse público. E aí eu cansei de dizer não para as pessoas, não sei como a gente vai fazer, mas chegou lá, a gente vai atender, sabe? Porque é uma situação difícil. Nesse meio do diagnóstico adulto, como a nossa convidada falou, tem muitos casos que vai ao suicídio porque essa pessoa não é vista. Você tem um diagnóstico, às vezes você não é diagnosticado corretamente, você pega o diagnóstico de bipolar, ansiedade, depressão, borderline, e aí você não é diagnosticado com autismo, e ali você vai se culpando, porque eu tenho que ser igual àquele, eu tenho que me encaixar, e ali você entra numa depressão profunda que leva ao suicídio, porque essa pessoa não é vista, essa pessoa não é acompanhada, essa pessoa não é acolhida, e ela precisa de um preparo ali também, para se autorregular, alguma coisa que ajude ela nos momentos dela, e ela não tem isso. E aí a maioria das vezes se leva realmente ao suicídio. Infelizmente, nós temos acompanhado e visto muitos profissionais. Você falou muito sobre o espectro, e aí parece que os profissionais, muitos, não conseguem entender essa questão do espectro. Ou seja, é espectro justamente porque cada pessoa, ou seja, o transtorno, ele funciona, ele atinge cada um de uma forma diferente, né? Então, para muitos traz prejuízo, para outros não traz tanto prejuízo de forma visível, certo? Porque os prejuízos de forma visível nós temos, né, os atrasos de fala, a gente tem as estereotipias, enfim, a gente tem as crises de choro, enfim, a desregulação de um modo geral de várias características. Mas quando a gente pensa no autismo nível 1 de suporte, ele não traz tantos prejuízos visíveis e, em alguns casos, traz um desenvolvimento precoce. Né? Nós temos crianças que falam outros idiomas sem nunca ter ido para a escola.
né? Então isso foge, se a gente for analisar os marcos do desenvolvimento, nós temos uma criança com desenvolvimento precoce, ela está acima, né? Uma maturidade acima da idade dela. E quando ela vai crescendo, aí ela se desenvolve na questão da escola, do aprendizado. Como o Carlos falou, o hiperfoco dele era estudar. Então, quando você pega uma pessoa que é focada no estudo, como você chegou a um nível de mestrado, né? Enfim, hoje dá aula. Então, a pessoa olha, é funcional demais para poder dizer que é autista. Então, as pessoas só conseguem ver prejuízo. Não consegue também identificar que o autismo também traz um desenvolvimento a mais na pessoa. E é interessante que esse desenvolvimento precoce, acima da média, ele traz muito prejuízo psicológico. Sim. Porque desde cedo você estuda demais, você pergunta demais, você sabe mais. As outras pessoas começam a lhe recriminar, a lhe separar, porque você é mais do que os outros, você quer aparecer. Né? Você pergunta demais, você quer ser melhor que o professor, você sabe demais, quer se mostrar, então você vai ficando isolado e isso vai trazendo, né, prejuízos e a gente vai aprendendo que você não pode mostrar demais o que você sabe. Você tem que parecer menor para caber ali naquele grupinho, naquele contexto. E quando você vira adulto, que você viveu a sua vida inteira fazendo isso, você tem uma dificuldade absurda de se encontrar como profissional, porque você já não tem mais aquela funcionalidade toda que você tinha na infância. Exatamente. Você reprimiu tanto que quando você vira adulto, você já não consegue mais escolher as coisas com tanta facilidade. Você se cobra estar no mesmo nível que as outras pessoas, né? E isso traz um sofrimento que, assim, é difícil de explicar, mas é um sofrimento que chega a ser físico. Você estar num lugar, desenvolver uma função e você ficar o tempo todo ali se observando para você não extrapolar, não mostrar demais, porque você quer tomar o lugar de fulano, porque você quer saber mais, ou você fala mais para se aparecer. Às vezes é o seu natural falar demais, por exemplo, eu falo demais. Eu sempre falei. Desde que eu aprendi a ler, eu não parei mais nunca. Eu lembro que eu era criança, eu ficava no banheiro, lendo o rótulo de todos os produtos. Então, eu demorava horas dentro do banheiro, porque eu queria ler o rótulo do shampoo, do condicionador, o papelzinho do sabonete, o papel da caixa do creme dental. Eu queria ler tudo, porque eu já sabia ler. E quando eu chegava na escola, que tinha a leitura lá dos amiguinhos, que eles iam ali, palavra por palavra, aquilo me dava um tédio absurdo. Eu tinha vontade de levantar e sair, mas você não pode. E isso traz sobrecarga. Eu lembro que eu diagnostiquei uma criança de 10 anos de idade que a mãe trouxe para mim. A criança tinha altas habilidades, então até os 10 anos a criança não mostrou prejuízo nenhum, então era só elogiada, entendeu? Só que essa criança com 10 anos ela desregulou, ela regrediu, né? Aí isso levou a mãe a buscar ajuda. E aí quando vem para mim, aí a gente vai fazer a avaliação e a gente percebe que a criança era autista, mas tinha altas habilidades, né? Mas não foi notado até então, por quê? Porque ele só trazia, né, coisas boas, só referências boas, muito bom aluno, entendeu? A mãe descrevia para mim que ele conseguia montar uma maquete de uma hidrelétrica dentro de casa com vários tipos de objeto, porque ele conseguia dar função para cada objeto que ele pegava. E ela dizia, se o senhor for na minha casa, na sala ele monta uma maquete de qualquer coisa, né? Mas esse menino começou agora a regredir, então ele começou a apresentar sintomas de ansiedade, de depressão, né? Ou seja, então agora chamou a atenção da mãe. Então, infelizmente, muitos, quando não vê prejuízo significativo, termina se acomodando, e é justamente isso que leva muitos casos ao diagnóstico tardio, porque se a criança está recebendo só elogios, se a criança está tendo desenvolvimento na aprendizagem, então não é notado nada. Agora, quando a criança regride por questões diversas, aí é que busca ajuda, e aí às vezes você já está numa situação em que a criança agora precisa, né, receber um suporte, às vezes muito mais avançado do que ela precisaria, né, se ela tivesse sido diagnosticada mais cedo. Mas, infelizmente, é a forma que a sociedade ainda sabe descrever o transtorno, com muita
limitação, porque pegaram o transtorno, né, e condicionaram ele somente a prejuízos. Então, quando você vê, eu tenho certeza que muita gente que vai assistir o nosso podcast, vendo você falando, a Juliana, o Carlos, a Michele, vão ficar assim, não, onde é que está o autismo aí? Né? Mas só quem conhece, quem vive, quem enfrenta as dificuldades do dia a dia sabe. Juliana, Ludmila, quero agradecer esse momento. A gente está indo quase para 2 episódios em um. Mas eu estou muito grato por tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, né? Eu fico assistindo os cortes e eu fico assim, ele não fala de adulto. Né? Tá ele nunca fala de adulto. Por que ele não fala de adulto? Tá vendo? E chegou a vez de falar de adulto. Exatamente. E eu fui convidada para falar de adulto. Tá vendo? Né? E eu agradeço a oportunidade. Inclusive, eu avisei até algumas pessoas que eu vinha. E as pessoas assim, mande pra gente assistir depois, que eu quero saber o que foi que você falou lá de adulto. Porque eu acho que eu tô me encaixando também, né? E dar essa visibilidade para o diagnóstico tardio é fazer com que vários adultos eles consigam se entender e encontrar seu lugar de vivência no mundo, né? Quantos adultos hoje nós temos que são taxados como preguiçosos, como desleixados, como irresponsáveis, mas que estão dentro do espectro e não têm consciência do seu próprio funcionamento. E né? Muitos estão buscando estratégias de se autorregular, de ser funcional. Por exemplo, eu tive um paciente que ele era da área da segurança também, da segurança pública, e o que é que ele fazia? Buscava trabalhar em uma sala em que ele pudesse estar, por exemplo, se pudesse ficar na guarita, ficava na guarita, né? Porque lá ele estava sozinho. Era o meu sonho. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava assim, vou me formar e eu vou trabalhar numa sala sozinha, eu e as máquinas. O único barulho que eu vou ouvir é o bip das máquinas. E quando eu me formei, que eu descobri que não tinha essa possibilidade, que todo lugar que você for trabalhar, você vai ter que lidar com gente. Né? Para mim foi um choque muito grande. A adaptação na profissão foi muito difícil. Infelizmente é isso, que aí muitos terminam, né, entendendo que funciona, percebendo que funciona diferente, mas não sabe que eles podem buscar um diagnóstico, eles podem buscar um profissional que vai direcioná-lo a ele entender por que ele funciona do jeito que ele funciona. É isso que você terminou sendo privilegiada, porque foi por uma situação, né, porque nem todos buscam assim, né, tem a condição, a compreensão, né, que aconteceu com Michele, com o próprio Carlos também foi um privilegiado, porque teve a Michele ali, quantos anos, 44 anos, e aí teve esse direcionamento pela própria esposa. Então, Juliana também, da mesma forma, outra privilegiada. Por quê? Porque estava levando os filhos para a terapia, e lá terminou, né, dentro daquele contexto, também buscando essa ajuda. Sim. Mas muitos se travam ainda por conta justamente do preconceito da sociedade e às vezes por desconhecimento. Então, esse episódio com certeza vai ser um marco para muita gente, porque o que a gente trouxe hoje aqui, a fala de vocês foi muito, muito importante para gerar essa conscientização. E que aqui a gente agradece a presença de vocês. Espero a gente estar junto de novo para tratar de outro tema. Com Juliana, que está sempre aqui conosco também, né, Ju? E a gente convidar a todos também, dia 27, um grande encontro das mães atípicas. Né? Estamos formando aí o Conselho das Mães Atípicas aqui do Estado. Juliana está aí como a presidente e a gente vai poder aí trabalhar também muitas coisas em pró dessas famílias. Aqui a gente fica, né, com um sabor, né, de quero mais, certo? Mas teremos o próximo episódio. Obrigado, Lud. Obrigado, Juliana, Carlos, Michele. E a gente fica por aqui. Matheus, Gisla. Até o próximo.